Atenção, cafeicultura de todo o Brasil. Vamos falar agora do assunto, falar de estoques certificados, da pressão da colheita brasileira e por que tem muita gente acreditando que demanda e consumo sobem nesse segundo semestre. Para falar a respeito deste assunto, vamos conversar ao vivo com Haroldo Bonfá, pela internet, que participa conosco. Bonfá, um prazer enorme sempre tê-lo aqui em nosso programa, aqui no canal do Boi. E como que esses dados de mercado têm influenciado os negócios? Tanto essa colheita brasileira, que internamente se tem uma percepção do tamanho dela, externamente parece que o mercado não acredita no que a gente diz, coloca números mais altos, enquanto que os estoques certificados ficaram menores. Bonfá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Realmente, nós temos aí um impasse muito grande. Primeiro que com esses números que o mercado está falando, por exemplo, o USDA está falando que a safra é 66 milhões de sacas, né? Quando nós aqui, Conab, o mercado do governo está falando 54. Essa diferença é brutal e realmente faz diferença. Porém, os fatos que vão comprovar quem está certo. Por exemplo, nós vamos ter volume de exportação suficiente para cobrir toda a necessidade de café que o mundo tem? 2, esse consumo que você mencionou há pouco, que vai aumentar e que é normal agora no segundo semestre, com o término das férias de verão no hemisfério norte, a retomada nas escolas no hemisfério norte, tudo isso deve sim fazer um aumento, provocar um aumento do consumo. E esse aumento vai ser muito favorável não só para o Brasil, como todos os exportadores. E o mercado está já se antecipando a isso com essa subida, além de outros fatores, é claro. Bonfá, e aí pensando nesse cafeicultor brasileiro que tem tentado vender o mais estrategicamente possível, então isso significa lentidão na comercialização do produto, como que ele tem conseguido negociar neste momento para tentar margens melhores? Bom, primeiro ele sofreu um baque muito grande, saindo de números confortáveis de R$ 1.400 a saca para 800 e poucos reais a saca. Então ele levou primeiro esse susto, o segundo, com esse volume que o pessoal diz que colheu, e aí tem aí, como eu já disse, que se vê na prática, né? O mercado sofreu esse baque que nós temos aí o ano inteiro aí para digerir. O ano cafeeiro, é claro. O que nós temos aí de problemas pela frente, não sei se a palavra problema é correto, seria qual será a safra que será a 24, 25. Para isso, nós precisamos ter chuva, da chuva temos que ter a florada, da florada temos que ter o pegamento. E só aí pode-se ter aí uma real avaliação do que número nós estamos falando. O mercado continua falando em números acima de 70 milhões de sacas para 24, 25. É assustador isso em termos de preço, né? Porque vai sim pressionar para baixo. Lembrando que sempre há oportunidades. Quer dizer, o dezembro chegou a bater 1,47, hoje está batendo, chegou a bater 1,55, né? Então, existe sim oportunidades, tem que ter um bom planejamento estratégico e ver com que número isso vai fazer o seu negócio frutificar. Lembrando que não podemos esquecer que o dólar, que o real agora se valorizou hoje, por exemplo, agora na minha tela está se valorizando 1%, 1,2%, né? Batendo 4,88, quando chegou a bater 5%. Então, esse planejamento exige que você tenha um posicionamento de dólar quando ele chegar a números que sejam atrativos e de bolsa quando o mesmo ocorrer. Bonfá, e aí para encerrarmos aqui a nossa participação, falando contigo sobre café, o que traz essa expectativa mais positiva de consumo, falando a respeito do café globalmente? Como que esse cenário tem se apresentado e como podemos mensurar isso?
Bom, o hemisfério norte não estava acostumado a ter índices inflacionários tão altos. Lembrando que, por exemplo, na Inglaterra chegou a 10%. Houve uma série de medidas econômicas e financeiras no hemisfério norte, aí nós estamos falando tanto Estados Unidos como Europa, Inglaterra, e com isso reduzindo a prospecção, a perspectiva de inflacionária. Reduzindo esse medo inflacionário, vai sobrar mais dinheiro no bolso do consumidor e, com isso, ele volta, sim, a consumir café de qualidade. Lembrando que não há uma diminuição histórica entre recessão, por exemplo, e consumo. O que existe é mudança na qualidade do tipo de café. Seja ele, por exemplo, durante a pandemia, que ele não saiu de casa, ele tomou um tipo de café. Depois, agora, com a recessão, ele toma outro tipo de café mais competitivo, uma vez que ele tem menos dinheiro em mãos. Em tendo mais dinheiro, em dinheiro, sobrando renda, e com isso ele volta sim a consumir, e o Brasil tem todos os cafés necessários para cobrir esse leque de demanda que o mercado exige.